Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte. Já fiz uma merendinha ali, escovei já meus dentes e tal. Vou tomar um suco aqui para suco de maracujá, ó, amarelinho, ó, pessoal. Muito bom, tá, pessoal? Para ver se você fica mais tranquilo. Maracujá deixa mais, né? É muito bom dar aquela relaxada, tá, pessoal? Suco muito maravilhoso. É assim, pessoal, a gente tem que aproveitar as coisas da encarnação, as coisas boas da vida, tá? Comer é uma delas, tal, porque daqui a pouco a gente vai deixar esse corpo e você não vai experimentar mais isso, tá, pessoal? Tem que experimentar agora é a espiritualidade, tá? Então, qual é o tema que a gente está falando hoje, pessoal? Qual é o tema aí? Me diga aí. O tema de hoje é o que é o sentido da vida. Então, o que é que a gente viu na primeira parte, pessoal? O que é esse sentido da vida? A gente viu que é como é que se diz, como é que ele falou? É um questionamento filosófico da nossa consciência, né? E o propósito de encontrar o propósito da existência humana. Então, é um questionamento que a nossa consciência está fazendo, né? E que, como é que se diz? Para que a gente encontre o propósito da existência humana. Mas esse propósito, quem é que vai encontrar? É alguém que vai ditar para você o que é que você tem que fazer? Ou é você vai descobrir ele? Entende? Então, ao longo dessa caminhada da humanidade, a humanidade está buscando esse sentido da vida. Por que, que a gente está buscando esse sentido da vida? Porque a gente perdeu a conexão. Com quem? Quem foi o primeiro homem a perder a conexão com a espiritualidade? Quem foi? Com Deus. Adão, mas Eva. Tá? Então, eles perderam esse sentido da vida, né? Que aí, todos nós que viemos dessa raça adâmica, né? Eu não sei se você é de outra raça, tá, pessoal? Mas se você é da raça adâmica, você vai ter esse conflito, essas questões conscienciais. Por quê? Porque a nossa consciência já entra nessa falta aqui, tá? E a gente tem que buscar a conexão para descobrir a força, o propósito da nossa vida, que é a força que dá motivação da gente levantar da cama, da gente fazer as coisas, da gente se alegrar com as coisas, com o ambiente. Seu espírito, ele tem que estar feliz, tá? Ele tem que ter a paz, ele tem que ter tudo. Não é que você vai buscar felicidade, vai buscar paz em algum lugar. Não, ele já está aí com você. Você tem que entrar nessa frequência, tá? Então, a gente viu isso na primeira parte, né? E aí, qual foi a pergunta que eu coloquei? Ele fala, e por que temos que entender o que significa viver? Por que a gente tem que entender o que significa viver? Viver é o que, pessoal? É você estar pleno no seu espírito. Você pode estar nessa dimensão, pode estar em qualquer outra, você vai estar pleno, sabendo viver. Tá? Então, quando é que você não entende o que é o significado de viver? Quando você está aí dormindo. Você não sabe o significado, você está dormindo espiritual. Você precisa despertar a consciência para tomar consciência de que tudo que acontece no nosso ambiente. Então, quando você vem para a encarnação, pessoal, você vem para um processo onde pode acontecer todas as coisas com a gente. Mas a gente perdeu alguma coisa? Não, a gente não perdeu nada. Se você está em Cristo, por isso que o apóstolo Paulo fala,
O viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Então, se você vive em conexão com Cristo, com a sua espiritualidade, você não tem nada a perder, tá, pessoal? Se você deixa o corpo, é lucro para você. Tá? Se você está aqui, você vai vivendo com Cristo. Vai fazendo as coisas com Cristo. Até quando você deixa o corpo, é lucro para você. Então, isso o apóstolo Paulo falou isso, porque é um cidadão que teve a confronto com a espiritualidade dele, tá? E o crescimento espiritual faz a pessoa ter essa convicção, tá, pessoal? Então, a gente viu isso na primeira parte, né? E aí eu parei aqui. A sociedade atual dita, mesmo quando de forma subjetiva, como o ser humano deve se comportar, os quais metas deverão atingir na vida e o que seria uma vida feliz. Então, a sociedade, começando pelo o nosso grupo mais social, que é a nossa família, vai ditando regra de como a gente tem que se comportar aqui nessa realidade. E às vezes não está de acordo com o, o nosso propósito de vida, tá, pessoal? É isso que acontece, tá? Tá acontecendo em várias camadas sociais. Aí ele fala, no entanto, cada vez mais pessoas estão insatisfeitas com essa norma de que seria uma vida feliz. Então, casar, ter filho, comprar uma casa, se aposentar, e não é mais um roteiro mais para muitas pessoas hoje em dia que vê como desatualizado. Então, tem muitos que já mudou totalmente o estilo de vida dela. Já tem pessoas, por causa do despertar, ela já mudou totalmente. Tá? Não entrou nessa rotina aí que a Matrix quer, tá, pessoal? Aí, continuando. Aí ele fala, a conquista da independência da mulher trouxe a possibilidade de controle de natalidade. Elas conquistaram o mercado de trabalho e toda a área possível. Até mesmo o casamento religioso tem ficado para trás. Então, a mulher, quando ela entrou, por causa das guerras que aconteceu, você sabe que lá no século que teve as guerras, né? As mulheres foram chamadas para produzir nas fábricas, né? Foi o qual a mulher saiu da que era doméstica, né? Ficava mais doméstica cuidando da casa, porque os homens estavam na batalha, morrendo lá, né? Na guerra, e elas saíram para trabalhar e ainda cuidar do filho e ainda voltava para cuidar da casa. É o ritmo que a mulher tem hoje, tá? Muitas mulheres aí tá nesse ritmo aí. E foi começado desde lá, tá, pessoal? E é mais trouxe uma liberdade também, porque elas começaram a ganhar dinheiro, né? O dinheiro é a energia dessa realidade, começou a ganhar dinheiro, posição. Então, ela teve que controlar a natalidade dela, que era ela ter filho, para ela ir trabalhar. E conquistando, mas ele fala, elas conquistaram o mercado e toda a área possível, até mesmo o casamento tem ficado para trás. Então, muitas coisas têm ficado, que é o quê? O relacionamento, o casamento. Então, dificilmente hoje as mulheres, pessoal, você vê que a maioria da família agora é mãe solteira criando filho, porque o pai não está mais junto, tá, pessoal? É uma estatística aí muito grande que é assim que a família estão sendo criadas. Por quê? É por causa da interferência da Matrix. Fizeram isso. Quebraram o funcionamento que Deus colocou para a nossa humanidade, para a humanidade funcionar bem, tá? Então foi quebrado aí. Aí, aí tem as pessoas estão querendo agora entrar naquela possibilidade de viver uma vida na família. É muito difícil, tá? Porque é atacado quem vive assim, tá? Por isso que muitos casamentos é atacado e quebram aí, tá?
separam, tem até evangelho que está acontecendo. Eu vi aqui nas redes sociais, né? Mulheres que elas dizem que ela só se relaciona com homem casado. Se o homem for solteiro, ela não quer se relacionar. Nossa, pessoal, isso aí tem espírito, né, pessoal? Qual é o espírito que está nessas mulheres para acabar com o casamento da outra mulher, pessoal? Ela disse, não, só quero com casado. É brincadeira? Então, vai acabar ali, o cara cai na cilada pelo momento do prazer do ego dele, cai na cilada dessa mulher, e aí depois tá com o casamento lá se destruindo, se desfazendo. E aí o quê? Os filhos vão ser criados pela mãe, a avó, enquanto a mulher está trabalhando e o marido para trazer o sustento para essa criança. Então, você vê que desestruturou, é isso que a Matrix, o inimigo quer, desestruturou tudo a formação da família, pessoal. É isso, tá? E aí? É o que está acontecendo, tá? Aí ele fala, tempos de crise como a atual pandemia também tem trazido à tona questionamentos sobre esse modo de viver. Cada vez mais as pessoas estão buscando construir seu próprio modo de ser e de viver dentro daquilo que faz sentido para elas. Então, essa pandemia veio para dar uma balançada. Teve muitos que se desviaram da espiritualidade, mas teve muitos que começaram a despertar consciência nessa pandemia, tá, pessoal? Não tem, não tem o que fazer, tá, pessoal? Aí ele fala, um dos maiores relatos, maiores arrependimentos relata por idoso antes de morrer e o de não terem passado tempo suficiente com as pessoas que importam. Então, eles viram que nesses relatos, os idosos que iam morrer, eles tiveram arrependimento. Ah, porque eu não fiquei tempo suficiente com as pessoas que eu amo? Porque o espírito dele está indo embora, né? Tem que ir embora daqui, tá? Dessa realidade. Então, e ele aí bate o arrependimento. Eu acho que é isso que acontece com muitas pessoas, tá, pessoal? Por isso, o que você tem que viver agora com a pessoa, viva, pessoal. Ame agora. Não procure briga, não procure discussão. Seu marido, seu filho, não entre em atrito, pessoal. Viva ali, ame aquela pessoa. Aproveite, porque você não sabe o momento da sua partida aqui. Você não sabe. Todo mundo sabe um dia que vai partir, mas não sabe. Talvez você brigue com sua mãe, seu pai, sua mulher, o marido brigue com o marido, a mulher e tal. E aí ele parte e você não teve tempo. Entende, pessoal? É isso que aconteceu. É isso que está acontecendo, tá? E isso tira o sentido da vida das pessoas. Aí ele fala, as relações humanas parecem ser um fato determinante na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida percebida pelas pessoas. Então, isso vai fazer com que sua qualidade de vida diminua, tá? Você vai entrar numa frequência baixa, vai afetar a sua saúde, o seu bem-estar, você não vai estar feliz. Então, você não está aproveitando a encarnação. Você está sofrendo na encarnação. E às vezes é por isso que tem muitas pessoas, ai, me tire daqui, ai, eu estou sofrendo, ai, meu Deus, ô ET, me leve na sua nave, ai, eu não aguento mais. Entende? Então, tem pessoas assim na encarnação, veio para aqui, não está fazendo propósito e está querendo ir embora. Não, você tem que cumprir o seu propósito para você ir embora, pessoal. Você tem que tomar consciência, entrar na frequência para você ir embora. Enquanto você não fazer isso, você não vai embora. Você não vai para lugares dimensionais, tá? Tem que tomar consciência disso.
Aí ele fala, por isso o medo da solidão tem um papel importante na definição do sentido da vida, já que envolve sua relação com o vínculo afetivo. O modo como este se relaciona se desenvolve. Então, como você está se relacionando aqui com os laços afetivos, principalmente a família, né? Vai dizer como é que você vai ter esse papel, né, pessoal? Do seu desenvolvimento aqui da espiritualidade. Tempos bons e verdadeiro ter bom e verdadeiro vínculo alimenta o indivíduo de vida, faz com que ele exercite seu senso de empatia e comunhão, suprindo algumas das necessidades básicas humanas e universais, como tais o senso de pertencimento, de utilidade perante a sua comunidade. Então, a pessoa se sente útil. Então, quando você está naquele propósito da sua vida, você se sente que você está na sua missão de vida. Você se sente útil, está fazendo alguma coisa para a comunidade, para as pessoas, tá? Se sentirem bem. Isso é muito importante. Então, isso dá uma sensação de pertencimento, né? E de utilidade perante a comunidade. Isso faz você estar com o ser presente, tá, pessoal? Isso é um sentido da vida. Então, é um sentido que você deu ao seu espírito, tá? Tem que fazer isso, pessoal. Não tem para onde correr, tá? Aí ele fala, encontrar um caminho de vida que seja coerente com valores e princípios e desejos que ocorrem de diversa maneira. Então, nosso desejo da alma espiritual, né? Valores éticos, morais, a gente encontrar um caminho assim que vai equilibrar o nosso ser, tá, pessoal? Mas, para muitas pessoas, essa mudança pode vir de forma gradual. Então, às vezes, a pessoa, para entrar vem de forma gradual. Tem outras pessoas que conseguem logo se conectar à espiritualidade e ter uma mudança significativa. Tem outras não, pessoal. Demora, porque tem apego das coisas materiais. Tem várias coisas, tá? Por isso que aqui no meu canal tem ainda pessoas que estão nesse processo de resistência, de entrar para a espiritualidade, de saber o propósito de vida dela. É por isso que tem gente na espiritualidade que está perdido também, tá, pessoal? Não é só religioso, é até na espiritualidade. Aí ele fala, de forma gradual, com esforço derivado de reflexões constantes e para outros durante uma crise existencial. Então, para outros, para ver a mudança, precisa existir uma crise existencial. Você sabe o que é crise existencial? Tá aqui o vídeo que eu falei sobre essa crise existencial. É quando você tem aquele vazio, cai, sabe? Nada faz sentido na sua vida. Você nada tem mais sabor na vida. Então, tem pessoas que só vêm para a espiritualidade assim, pessoal, tá? É a maioria, tá? Aí ele fala, por exemplo, após uma grande perda que muda o rumo da vida, ou então resulta de todos os anos de vida. Então, uma perda, alguma coisa, então faz você perder ou bens, ou pessoas, né, querida, o dinheiro, faz você perder algo que aquilo você vai entrar naquela reflexão, esse questionamento. O sentido da vida é esse, é você entrar naquele questionamento. O que é que eu vim fazer aqui? Então, por isso que a pandemia, pessoal, fez isso com muita gente, tá? Que as pessoas começaram a dizer, eu posso morrer amanhã, eu posso pegar o vírus, eu posso pegar o vírus e o que vai ser, meu Deus? O que vai ser de mim? Gente perderam os seus bens, né? Os seus negócios aí na pandemia, tá? Teve um que conseguiu se erguer, outro não, entende? Então, isso faz com que você entre nessa crise e faça você pensar, tá? Da sua existência. Aí ele fala, a viagem
é a experiência de quase morte, ou então a viagem, ou você faz saída do corpo, ou experiência de quase morte também é uma que muda a direção da pessoa, tá? São exemplos de situações que podem chamar a atenção para a necessidade de reavaliar a vida e redirecionar para o que realmente importa. Então, por isso que a espiritualidade usa também essa saída do corpo, a EQM, para chamar a atenção de quem? Da sua consciência, porque a sua consciência está tão enterrada aqui nessa realidade que você não percebe, pessoal. Então a espiritualidade tem que tirar você do corpo e mostrar para você, ó, pessoal, calma, é assim, ó. E é no momento da crise que a pessoa está que a espiritualidade tira do corpo. Todas as pessoas foram assim, tá, pessoal? E aí, quando ela percebeu que estava em outra realidade, outra frequência, ela sentiu amor, paz, ela, aquilo na consciência dela percebeu, ela trouxe a possibilidade, nossa, ela veio diferente para essa realidade. É por isso que muda, pessoal. Quem teve saída do corpo lúcida e EQM, pessoal, muda completamente a visão do que ele vinha tendo. E é isso que a espiritualidade quer. Às vezes tem pessoas que tem que fazer assim, pessoal. Porque ela não quer vir aqui estudar aqui comigo 1 hora para aprender essas coisas. Ela não tem. Então, quando ela desperta aqui, ela entra nessa... Aí ela vem procurar meus vídeos, tá? Ela vai na internet, né? Tá com problema lá existente, ela vai na internet, não sei o que, problema existencial. Aí ela acha meu vídeo. O que é o significado da vida? Aí ela vai lá e conta meu vídeo. Então, assim que as pessoas me encontraram aqui, tá? Algumas foi assim, pessoal. É na pressão mesmo. É por isso que a espiritualidade usa essas coisas aqui para fazer com que a consciência da pessoa entenda. Aí, quando ela desperta a consciência, ela entra no processo de evolução espiritual, aí ela tem que ir expandindo a consciência dela, tá? É por isso que a espiritualidade faz isso. Aí ele fala, para uma vida que tem sentido, o homem não pode eximir da reflexão sobre a morte. Então, para você ter uma vida com sentido, você não pode... Você tem que compreender o que é essa morte. O que é essa morte, pessoal? É que a gente morre mesmo? Não, ninguém morre. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo que a morte não existe. Está aqui no meu canal. Eu não sei se o YouTube tirou do ar, né? Mas se tiver aí, eu vou gravar outro vídeo falando sobre que a morte não existe, pessoal. Como assim, irmão Samuel? O nosso corpo aqui, você não morre. Porque quem é você? Você precisa conhecer quem é você. Você é a consciência, é o espírito e não morre. Quem essa morte que é considerada aqui pra gente é você, o seu espírito deixou o corpo. Você não morreu, você é a consciência, tá? Você pensa que você é o corpo, é por isso que você pensa, eu morri. Ninguém morre, pessoal, tá? Ninguém morre. Agora você vai escolher o destino, a frequência, aonde você vai ficar. É isso, tá, pessoal? Então, você tem essa reflexão. Se você tem essa reflexão, entende que a morte não é uma morte. É só uma separação de que sua consciência vai para outra dimensão. Você perde o medo da morte, tá? Perde o medo de sair do corpo, tá? Porque alguns cristãos aqui acreditam que a gente não sai do corpo, né? Eu tenho amigos aqui que não acreditam nisso, tá? Aí ele fala, visto que está é o objetivo necessário da nossa mira, pelo contrário, deve considerar a morte natural como algo extraordinário e estar preparado para a morte de qualquer forma, em qualquer tempo. Então, o que é estar preparado para
essa morte que a gente fala que é morte aqui, mas que não é morte nenhuma. É só uma separação do seu espírito do corpo. Porque quem dá vida ao corpo é o espírito. Então, sem o espírito, o corpo está morto, está parado, tá? Por isso que a morte espiritual não significa que o espírito ele fica parado igual o corpo. Não, essa morte espiritual é uma separação de Deus, tá? É isso que houve uma confusão aí, principalmente entre os evangélicos, né? Porque quando fala ali que está dormindo, né? Aí ele pensa que está dormindo assim, igual como a gente fica aqui, tá? Não é o espírito. Aquele dormir, aquele sono é da separação de Deus, tá? Porque quando você está separado de Deus, você está dormindo, você está morto. Por isso que tem um lugar dos mortos que é chamado lá de umbral. O Seol, o Hades, aonde Cristo foi pregar para aqueles mortos. Lembra do versículo que Cristo desceu lá? Como é que Cristo vai pregar para morto? Morto espiritualmente, tá? Igual aqui. Se você está aqui separado de Deus, você está dormindo, pessoal. É o que eu estou querendo acordar. Tem muitas pessoas, até de grupo religioso, que estão mortos, pessoal, tá? Espiritualmente, eles estão mortos. Eles estão dormindo. Então, quando você está dormindo, você está separado de Deus. É a morte espiritual. Então, é isso que eu venho falando aqui nos meus vídeos para as pessoas tomarem consciência de que a morte é um processo natural da entrada do espírito e da saída desse espírito. Tá? E for escondido isso, né? Os séculos aí, e tem alguns que entendem, outros não entendem. Então, a morte ainda na humanidade tem um peso muito grande, esse conceito de morte, tá? Aí ele fala, a morte precisa ser sempre premeditada, meditada com antecedência, mas não sim uma preocupação, o que evidencia a tônica de que viver é construir a morte desde que se nasce. Então, pessoal, o que é que a gente está fazendo aqui trabalhando na espiritualidade? A gente está trabalhando esse processo do nosso desligamento do corpo, do nosso espírito. Porque a gente vai deixar, então a gente está se preparando a nossa frequência consciencialmente, porque quando a gente deixar, a gente vai para dimensões superiores. Agora, tem muitas pessoas que não se preparam para isso. Teve muitos conceitos desse morte, colocaram um medo muito grande sobre as pessoas. As pessoas não premeditam, não meditam antecedentemente, né? Não, mas não é para ver uma preocupação que você vai deixar o corpo, você se preparar, estar conectado com Deus, porque você vai fazer igual o apóstolo Paulo. Se o viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro, tá? Você vai fazer como o apóstolo Paulo, ter essa visão, tá? Não andar preocupado, eu vou morrer amanhã. Ai, meu Deus, o médico disse que eu vou morrer. Eu entendo, pessoal, tá? Entende? Aí ele fala, o que evidencia a tônica aqui, viver, é construir a morte. Então, você quando vive aqui, você vai viver Cristo construindo uma vida consciencial, porque quando você deixar o corpo, você já está pronto. Então, é construir a morte desde o dia que nasceu. Então, desde o dia que nasceu, você tem que já estar buscando essa conexão, tá, pessoal? Como criança, a gente já nasce conectado. Depois o sistema aqui desvia a gente totalmente da espiritualidade. Tá? Aí ele fala, o interessante é notar que a vida com sentido pouco ou nada tem a ver com quantidade de tempo vivido.
Então, não tem nada a ver com o tempo vivido. Você pode viver, você pode morrer cedo aqui, ou não tem nada. É a qualidade de como é que você está vivendo essa vida. Porque tem gente aqui que está vivendo aqui ainda na Terra, pessoal, mas está sem qualidade de vida. O que é ter um sentido de vida, aquela qualidade de tempo vivido? É você estar vivendo, se sentindo feliz, aproveitando cada momento aqui da sua encarnação. Isso que é uma qualidade de vida. Tem pessoas que dizem que eu só vou ser feliz se eu arranjar o emprego do meu sonho, se eu ter aquele dinheiro. Aí ela nunca consegue, ela fica frustrada, leva uma vida sem qualidade de vida, perdendo tempo aqui. Está perdendo a encarnação de estar trabalhando a espiritualidade dela, aproveitando cada momento, sabe, pessoal? Está perdendo a encarnação. Está praticando coisas aí e vai perder a encarnação, tá? Aí ele fala, antes, porém, é a vontade aplicada no tempo que se vive. Então, você quando vive aplicando a vontade, aquilo... Nossa, pessoal, você vive maravilhosamente bem. Não é o tempo que você vive. Você pode viver até 80 anos, mas se você não viveu bem, não adianta, pessoal. E tem gente até que já está tão amargurado da vida que quer sair da vida. Ela pensa que vai resolver o problema dela e não vai, tá? Por isso a premeditação da morte é tão importante, porque meditar previamente sobre a morte é meditar previamente sobre a liberdade. Saber morrer liberta-nos de toda sujeição e imposição. Não, não, não se fica escravo do tempo do apego de glória ou riqueza, mas ajuda-nos a aproveitar o que se tem enquanto se tem, contente com o que Deus e a natureza permite viver. Então, você não pode ter nada, pessoal, mas aquele pouquinho que Deus lhe dá, esteja com conexão com a espiritualidade. Você vai viver a sua vida aqui, aproveitar aquela sua vida, tá? Porque muita gente pensa que vou aproveitar a vida quando eu ter dinheiro, quando eu ter... Isso não é. Às vezes ela vai ter e diz que não vai ter, não aproveitou a vida. Isso que o artista aqui, que eu vi na rede social, falou. Uma coisa eu sei, que o dinheiro não traz felicidade. Nossa, essa foi bem na cara da sociedade, tá? Aí desmascarando a realidade das coisas e das pessoas. O que resta é mesmo a morte, da qual ninguém escapa e sobre o qual não se tem controle algum. Então, ninguém escapa, ninguém tem controle. Você não vai dizer, eu não vou morrer. Ninguém pode fazer. Será que eu não vou morrer? Ninguém tem isso, tá, pessoal? É porque é uma coisa natural, o processo aqui dessa vida. Aí ele fala, portanto, o sentido da vida do espírito. Então, o sentido da vida do espírito. Você tem que dar sentido à sua consciência, o seu espírito. É baseado na comunhão com Deus, na vida, né? Na comunhão com Deus, na vida, bem como pós a morte. Confissão e arrependimento são pré-requisitos para, assim como a libertação dos pecados através de Jesus Cristo, como é descrito na Bíblia. Deus nos criou com a necessidade espiritual. Então, Deus criou o nosso ser espiritual com essa necessidade de a gente se conectar com Ele, ter comunhão com Ele, ter essa conexão com a espiritualidade, tá? O que inclui o desejo de encontrar o sentido da vida. Então, você só encontra o sentido da vida quando você se conecta com Deus, porque Ele é o objetivo de a gente estar aqui, pessoal. Tudo veio dele, tudo foi criado para Ele. Por isso que tem a música, porque dele, por Ele,
para ele são todas as coisas. Então, você só existe por causa dele. Então, o sentido da sua vida é você estar conectado a esse Deus, pessoal. Aí o resto só é alegria. É isso que está acontecendo com as pessoas, tá? E o inimigo desviou esse pensamento da humanidade, tá, pessoal? Tá totalmente perdida, sofrendo aí, tá? E eu sinto muito, tá, pessoal? Porque o sentido da vida é esse, é você se encontrar com Deus, é você ter comunhão. Esse é o sentido do seu espírito, tá? Quando o espírito, a consciência está longe de Deus, da espiritualidade, ele fica sofrendo. Ele sofre existencialmente, tá? Por isso que a música fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, até a sua vida são todas as coisas são dele. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória para sempre. Amém. Então, os evangélicos cantam, mas eu estou vendo evangélico, pessoal, sem sentido de vida, com depressão, com ansiedade. Como é que pode isso, pessoal? Então, essa consciência não está desperta, não está entendendo o sentido da vida, não está em conexão com a espiritualidade dela. Está em um grupo religioso, mas está sofrendo. O espírito dela está sofrendo com essa falta dessa comunhão com Deus, tá, pessoal? Então, você sabe agora qual é o sentido da vida, né? Aí, o que é que ele fala? Segundo a vertente do pensamento existencial, nem mesmo escolhemos nascer. Então, precisamos, a partir da nossa existência, buscar um sentido para tudo. Isto é, construir uma espécie de significado para a nossa vida. Então, esse significado, está em Deus, pessoal. Está nessa conexão. Então, quando você deixa de trabalhar a espiritualidade, pessoal, você está perdendo tempo, tá perdendo tempo na sua existência aqui, porque a sua existência era para estar nessa comunhão. Eu sinto muito, tá? Tem pessoas aqui, até do meu canal, que fica assim, tá dormindo ainda. Ah, depois assisto, mano. Ah, eu digo, pessoal, é a sua existência. Por isso que eu falei aqui um dia, eu sem o trabalho da espiritualidade, eu não sou mais, pessoal. Se tirar a espiritualidade da minha, acabou a minha vida. Eu vou estar fazendo o que aqui? Entende? Por isso que a gente não pode quebrar esse vínculo com esse Deus, com a existência desse Deus, pessoal. Porque faz parte da nossa vida, do nosso ser, pessoal. Quebrar o... Não tem mais vida, pessoal. Então, é isso que o espírito do maligno está usando várias pessoas para matar sua fé, matar sua espiritualidade, para tirar você da espiritualidade. Porque ele matando essa sua fé, ele vai matar a conexão sua com a espiritualidade. É isso que o príncipe desse mundo está fazendo aí. E muitas pessoas estão sendo usadas para matar a fé da outra pessoa. Para que você está fazendo? A pessoa não está nem percebendo que ela está sendo usada pelo maligno. Ela nem está percebendo. Eu sinto muito, tá, pessoal? E tem matado muita gente aí, tá? Aí ele fala, a vida é feita a cada dia, ela produz no ato de viver. Então, quando eu me questiono sobre o sentido da vida, preciso me indagar também sobre o que a vida espera de mim. O que eu tenho para contribuir da minha existência e não de outra pessoa. O que nós temos como humano de possibilidade de transformar, criar uma vida significativa para nós e para as pessoas ao nosso redor. Então, é esse questionamento que você tem que fazer. Eu vim fazer aqui o mal às outras pessoas, eu vim fazer o bem aqui, criar alguma coisa.
Entende? Então, quando as pessoas estão no erro aí, eles estão fora do propósito da vida existencial que Deus preparou para a humanidade. Por isso que o vazio está tão grande, né? É o top das doenças mentais, é o top aí, tá? Aí ele fala, talvez ter um sentido de vida não se trata de algo que eu vou encontrar, mas sim o que eu tenho feito, produzido, implicado na minha própria existência, para criar significado para ela. Então, não é aquilo que você vai encontrar, porque ela já está dentro de você. Deus está dentro de você, está na sua consciência. Então, não é uma coisa, eu vou procurar felicidade, eu vou procurar Deus. É como os evangélicos falam, eu vou buscar Deus lá da igreja. Por isso que eles, quando está fora da igreja, diz que Deus não está com ele. Entende, pessoal? O engano que foi passado pela matrix religiosa na mente das pessoas e para as pessoas não encontrarem essa comunhão, esse Deus que está na consciência dela, para eles não entrarem nessa frequência. Tá, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? O que é que... A pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre esse sentido da vida? A Bíblia fala, né, pessoal? A Bíblia fala sobre esse sentido. Vamos ler. Vamos ler aqui sobre. Vamos ler aqui sobre a Bíblia, sobre o sentido da vida, tá, pessoal? A interferência não vai parar, tá, pessoal? Eu quero que você preste atenção, entre na frequência aqui, porque não vai parar. Interferência vai ter em todo lugar, tá? Aí ele fala, Salmo 39, versículo 4 até o 5. Vamos ler aqui, pessoal. Mostra-me, Senhor, como é breve o meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. Então, olha o que o salmista está falando para Deus, né? Orando para Deus. Ele fala assim, mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Então, o nosso tempo na terra é breve, pessoal, tá? Se a gente cuidar do corpo aqui, do veículo, a gente pode durar o que aqui? 80, 90 anos, por aí. E se acabando todo, tá? Você vê como tá aí os 90 anos, todos já acabadinho. Mostra-me os meus dias que estão contados. Então, os nossos dias aqui, pessoal, estão contados, tá? Você tem um dia determinado que você está aqui na Terra para cumprir aquele propósito que Deus colocou você aqui. Deus lhe deu um corpo, lhe deu uma família, lhe deu as coisas que você precisa. Deus lhe deu tudo, mas seu dia está contado. E que minha vida é passageira. Então, o salmista sabia disso, tá, pessoal? Então, a Bíblia fala que o salmista estava procurando sentido para a vida dele aqui na Terra, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Efésios 1, versículo 4 até o 6. Vamos ler aqui, pessoal. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado, o amado Cristo, né? Então, pessoal, olha o que ele fala aqui. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação. Então, antes da criação do mundo, a gente já existia e Deus já nos escolheu para vir fazer o propósito aqui.
a boa obra que Deus quer que a gente faça, né? Mas o que é que aconteceu, pessoal? O que é que acontece aí com a humanidade e todas as pessoas que vieram? Estão desviados da verdade, são filhos da desobediência, como o apóstolo Paulo fala. Então, como filho da desobediência. Porque ele já predestinou a gente para sermos adotados por filho. Mas tem muitos que não vão querer ser adotados por filho por Jesus Cristo. Deus predestinou, ele predestinou. Colocou uma missão de vida nas costas dele, o propósito que ele tinha que vir fazer aqui, porque o dia dele está contado, né? Mas o que é que quando chega aqui? Ele se envolve aí, a Matrix engana, entende? Então, é isso que acontece com essas pessoas, tá? E aí o quê? Ele não entra no propósito, né? Conforme o bom propósito da sua vontade, da vontade de Deus, porque Deus tem um propósito, e pior que a gente fica no ego e não faz o propósito, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado Jesus. Então, fomos escolhidos antes da criação, para ser santo, irrepreensível na sua presença. Tá? Existe um sentido da vida, e é o seu propósito, tá? Aí ele fala, assim que você, 1 Coríntios 10, 31, assim quer você comais, quer você bebais, quer faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, se você faz todas essas coisas, comer, beber, faça tudo para a glória, faça em conexão com Deus, pessoal. Porque esse é o sentido da vida. É você estar experienciando aqui com Deus essa realidade. Você vai comer, vai beber, você vai estar experienciando essa realidade, tá? Então, faça qualquer coisa, faça tudo para a glória dele. Então, como é que você faz tudo para a glória? É você estando em conexão com esse Deus. Se você está afastado, você não está dando glória. É isso, pessoal, tá? Por isso que as pessoas estão sem sentido na vida, tá, pessoal? Aí, como é que fala mais? Filipenses 3, versículo 13 e 14. Irmão, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecer-me das coisas que ficaram para trás, avanço para o que está adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo disse, eu, irmão, não pense que eu já tenho alcançado já o objetivo. Mas eu esqueço das coisas que ficou para trás, vou avançando adiante, vou trabalhando a espiritualidade, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Então, pessoas vieram para aqui com chamado celestial, pessoal, de Deus em Cristo Jesus, e não está fazendo. Então, ela está na desobediência, porque o pecado é esse, é você estar desviado de estar no caminho da espiritualidade. Esse é o pecado, tá? O qual Cristo veio trazer essa conexão. E aí tem pessoas que não aceitam Cristo, não endurece o coração para Cristo. Porque Cristo, o nome de Jesus, foi atrelado a essas religiões aí que vocês conhecem. Por isso que as pessoas têm um pé atrás, tá? E às vezes endurece o coração para Cristo, tá? E é aí que você endurece o coração para Cristo, você está endurecendo o coração para a espiritualidade. Não vai trabalhar no seu espírito, no seu ser. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Efésios 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus,
para fazer a boa obra, o qual Deus preparou antes para nós praticar. Então, Deus já escolheu a gente antes, preparou tudo para que a gente praticássemos essa boa obra. Por isso que aquele que tem consciência, pessoal, veio para a espiritualidade, ele tem que ter consciência de fazer as boas obras. Não existe, pessoal, espiritualidade sem você fazer o bem ao próximo. Não existe. Isso não é espiritualidade, tá? Você tem que usar seu dom, os seus que Deus lhe deu aqui, tá? Para você usar aqui para trazer um benefício. Por isso que eu agradeço muito pelo conhecimento, o dom que Deus me deu aqui de estar ensinando. E quando vocês falam que estão se sentindo bem, abençoado, está melhorando a vida, eu agradeço muito. Então eu digo, eu estou fazendo o meu propósito. Tá? Isso é muito bom, tá, pessoal? Eu saber disso, é por isso que esse feedback me ajuda muito, porque consciencialmente eu vou tomando consciência, tá? Aí, João 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo que enviaste. Então, a vida eterna é essa, pessoal, da consciência. É a sua consciência conhecer a ti, conhecer o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, essa é o objetivo, o sentido da sua vida. E você aí vai ter essa vida eterna. Então, é conhecer a ti. Então, vida eterna é isso. A vida eterna no Espírito. Tá, pessoal? Porque a vida está no Espírito. Não é essa vida aqui material. Você vai deixar de qualquer maneira. Esse é o engano que é passado. Aí, João 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, ninguém pode. Se você não se conectar a Cristo, pessoal, que Ele é o caminho, se não está nesse caminho, se Ele é a verdade e Ele é a vida, se você não está, você não vai ao Pai. Esquece. Esquece, porque esse é o limiar que Deus colocou para a humanidade, tá? Colocou o limiar para a humanidade para se conectar, tá? Porque antes de existir o caminho, existia vários caminhos aí que os homens estavam fazendo para se conectar com esse Deus. Então Deus viu e enviou o caminho dele. Entre aí agora. Procure esse caminho, entre por ele e você vai ter comunhão comigo. Isso que Deus fala, tá? Aí, Mateus 6,36. Mas busque o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, busque, pessoal, o reino de Deus. Aonde está o reino de Deus? Cristo falou onde está. Sabe onde está? Dentro de vós. Então, ele está falando com quem? Quem é que pode buscar lá dentro de vós? A sua consciência. Ele está falando com a sua consciência. Busque isso aqui, ó. Busque essa conexão. Quando você buscar o reino de Deus e a Deus e a sua justiça, e aí as outras coisas terrenas aqui vai ser acrescentada. Ele estava falando isso para os apóstolos. Os apóstolos entenderam no momento? Não entenderam, tá? Depois, quando eles receberam o Espírito, que eles começaram a entender. Mas ali, na hora que Cristo está ensinando, não entendeu. É igual muita gente. Se você não tem o Espírito, você não vai entender. Foi o vídeo que eu falei aqui. Se você não tem a sabedoria espiritual sobre você, você não vai entender a Bíblia. Você não vai entender o que Cristo está dizendo. É o que acontece aí com muitos religiosos, tá? Muitos mesmo, tá? Estão tudo batendo cabeça, discutindo,
um querendo meter cadeira nas costas do outro. É a maior confusão, tá, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Eclesiastes 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça o seu mandamento, porque isso é essencial para o homem. Então, se você já ouviu tudo, agora você tem que o quê? Obedecer o mandamento de Deus, tá? Isso é essencial para o homem. Então, é uma coisa essencial. Você vai encontrar o sentido da sua vida, tá? Sem obedecer isso, você vai estar perdido aqui, sem sentido nenhum, tá? Aí o que é que ele fala mais? Mateus 6, versículo 25 e 27. Vamos ler aqui, pessoal. Portanto, eu digo, não se preocupe com sua própria vida. Então, pessoal, olha o que Cristo está falando. Ele está falando de que vida aqui? A vida do Espírito? Não. A vida aqui, material, terrena que você tem. Porque ele sabe que é passageira. Por isso que ele está falando com os discípulos. Não se preocupe com a sua própria vida. Quanto ao que comer, beber. Então, o Espírito não come e não bebe, né? Nem com seu próprio corpo. Quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida. Então, ele fala, não é a sua vida, a vida do Espírito. É mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeia, nem colhe, nem armazena em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem você muito mais valor do que elas? Quem de você, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Será que você pode acrescentar horas à sua vida? Entende? Então, ele fala que Deus sustenta as aves do céu, porque as aves do céu, ela não guarda alimento em celeiro, ela não faz igual a gente que colhe e guarda em celeiro para ir comendo. Tá? Não tem essa consciência os animais, os pássaros, né? Mas Deus está alimentando elas, elas não morrem. Por que então os pássaros não morrem? Entende, pessoal? Existe aí um cuidado desse Deus para com a gente e a gente não sabe, tá? Ele estava passando essa confiança para os discípulos ali, Cristo, tá? Aí ele fala, pois mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, a vida espiritual. Então você não pode. Por isso, pessoal, a sua vida é se dedicar ao trabalho da espiritualidade, sabe? Mas a Matrix já criou esses problemas aqui, já para desviar a sua atenção dessas coisas. E as pessoas caíram, né, no golpe aí, dessa Matrix aí, tá, pessoal? E não tá levando a lugar nenhum. E as pessoas entram no vazio existencial, não tem sentido da vida. Pessoas que têm dinheiro, tá, pessoal? Porque você tá pensando que é o dinheiro que vai trazer o equilíbrio. Não. Talvez traga até mais tormento para você. Tá? Então, pessoal, é por isso que a nossa vida tem que estar na conexão com Deus. Esse é o sentido de a gente estar aqui. Esse é o sentido. Por isso que a música fala, os evangélicos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória.
A Ele a glória para sempre. Amém. Entende? Então você vai cantar isso com a conexão com Deus. É outro nível, tá, pessoal? Olha, chega, eu me arrepiei toda agora. Tá? Mas é a glória dele, tá? Então, o Espírito tá me tocando aqui, pessoal. Chega, eu me arrepiei quando eu tô louvando. Então, por isso que eu reclamei no dia que eu vi os pessoal cantando de uma igreja aí, que não tinha essa conexão, sabe, pessoal? Essa vibração. Porque quando você louva a Deus, pessoal, de alma, na conexão, nossa, sai da frente. O inimigo não quer. Por isso que ele não quer que você louve, ore, medite. Ele não quer que você entre em conexão com a sua espiritualidade. Ele não quer, porque você se torna um poderoso, tá? Agora chegou, me arrepiei quando eu cantei o louvor aqui. Então, nossa, a emoção vem, né, pessoal? Mas é assim que você tem que viver, sabe? Sentindo as coisas. Para ter sentido o que você fala, a emoção, as pessoas vão sentir também, pessoal. Eu agradeço muito que tem muitos aqui que têm sentido, tá? E às vezes até chora. Teve uma pessoa que ligou até chorando para mim, emocionado com o vídeo na hora que eu estava falando, tá, pessoal? Eu agradeço muito porque tá trazendo vida ao espírito dela, para ela continuar a caminhada dela, tá, pessoal? Agradecer, tá, pessoal? Agradecer a vocês depois desse momento de adoração aqui. Agradecer a vocês por mais um vídeo, né? Obrigado, pessoal, por vocês se dedicarem aí à sua espiritualidade. Tá aqui acompanhando o meu estudo. Eu tô aqui para ajudar, tá, pessoal? Tô aqui como mais um nessa engrenagem aqui que a espiritualidade colocou para ajudar a sua consciência a alcançar o nível dimensional, tá? E você melhorar como pessoa, tá? A gente estamos aqui para isso. Se você entender o sentido da sua vida e o propósito da sua vida. Tá, pessoal? Agradecer a vocês aqui, antes que a zoada venha aqui. Agradecer. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!